Seja bem-vindo a essa aula, Rafael Sidibe aqui, para mais uma aula sobre investimentos, aula número 6 dessa trilha de investimentos. E quando a gente fala de investimentos, nas últimas aulas nós já tratamos de vários tipos de títulos, de ativos, de instrumentos financeiros. Falamos de renda fixa, de fundos imobiliários, trabalhamos a mentalidade relacionada a investimentos. Inclusive, se você não acessou ainda as aulas anteriores, está aqui o link na descrição do nosso site, onde tem todas as trilhas de conhecimento. Já são 60 aulas seguidas. Tem o grupo dos milionários também, se você quer fazer parte desse movimento de prosperidade e riqueza, o maior do Brasil, entre lá no grupo, tá? Para fazer parte junto com a gente. Enfim, hoje nós vamos falar, a intenção dessa aula é abrir a sua mente para coisas que talvez você não está presente. Talvez você nunca ouviu falar do que a gente vai falar aqui hoje, que são opções. Quando a gente fala do mercado de bolsa, né, nós temos o mercado à vista, nós temos o mercado futuro, nós temos uma série de formas de investir diferentes, e opções é um instrumento financeiro muito usado para fazer hedge, por exemplo, para fazer proteção de preço, proteção de patrimônio. E não só isso, você vai entender que opções é um instrumento financeiro que você pode usar também para fazer mais dinheiro com aquilo que você já tem. De que forma, Rafael? Por exemplo, se você vende uma opção de venda, então imagine o seguinte, imagine que você comprou uma ação do Bradesco, certo? Uma ação do Bradesco por R$16, tá? Então você tem essa ação do Bradesco. E aí você pode vender uma opção de venda dessa ação para uma outra pessoa se ela bater, por exemplo, 20% de crescimento no mês. Então imagine o seguinte, você carimba essa ação, fala, ó, se ela bater 19,20, eu vou vender ela para um terceiro. E esse terceiro, para quem você está vendendo essa opção de venda, ele tem o direito de comprar isso de você. Então, o que eu estou falando com isso? Estou falando que, de certa forma, você limita o seu ganho a 20% ali em um mês, né? Você limita o seu ganho a 20%, que é uma coisa estrondosa, né? Se você tiver um ganho de 20% em um mês, é extraordinário. E a pessoa de lá que compra a sua opção, ela vai fazer o quê? Ela vai te pagar um prêmio para ter o direito de comprar essa ação se ela bater aquele preço que foi determinado. Então, olha só que interessante. Isso pode parecer confuso para você, então se estiver confuso, assiste de novo, manda um comentário, entra no grupo dos milionários, vamos conversar sobre isso para a gente entender, tá? Para ser sincero, eu vou começar a operar opções agora, eu quero ir na prática conhecer isso. Não é para amadores isso, você precisa de entender, de estudar, de aprofundar para você entrar nesse negócio. Mas é muitíssimo interessante, porque se eu já invisto em determinada ação, entende? Eu já comprei uma ação com deságio, uma ação que está barata, uma ação que está na hora de entrar, por exemplo. Se eu já fiz isso, se eu vendo uma opção de venda dessa ação, olha que interessante, eu recebo, além da possibilidade de ganho que eu já tenho naquilo ali, eu posso receber com recorrência uma taxa, um prêmio, que a pessoa que compra essa opção me paga. Então eu posso fazer disso um ganho a mais. E na aula que a gente teve com o Henrique Câmara, desse assunto, essa é uma tese que eles defendem no fundo que foi criado, que é o checkmate. Então eu estou falando para você assim, você pode investir em opções direto na bolsa, tá? E não estou falando para fazer isso, tá? Isso aqui não é indicação de investimento, é apenas um conhecimento que eu estou te dando para você pesquisar, se aprofundar e as decisões você toma aí por sua conta e risco. Mas eles criaram um fundo de investimento que permite que você invista nessa tese sem você precisar ir na bolsa, sem você precisar ficar recolhendo imposto por meio de DARF, se você tiver lucro, enfim. Então ele quis trazer isso daqui para cá, só para você entender que se você tem ação, você já pode fazer uma renda extra com as ações, além dos dividendos, daquilo que você já recebe com essas ações. E claro, se a ação bater o preço da opção, você é obrigado a vender ela para quem comprou, que tem o direito de comprar. Certo? Então isso é interessante você pensar. De outro lado, você também poderia vender uma opção de compra. Então como é que funciona isso, Rafael? Olha só, imagine o seguinte, na primeira opção você teria ações do Bradesco, por exemplo, que é o exemplo que eu citei, né? E você vende a opção de venda dessa ação. Então você combina com a pessoa assim, ó, quando bater o preço 19, eu vou vender essa ação, certo? Para você. Só que para eu ser obrigado a vender essa ação para você nesse valor,
ou seja, eu estou limitando o meu ganho, porque se ela bater 30 eu vou vender ela por 19, você me paga um prêmio. Na opção, quando eu vendo uma opção de compra, aí é o contrário. Eu posso ter, por exemplo, um dinheiro na renda fixa, imagina só, tem 100 mil reais na renda fixa, rendendo lá 1% ao mês, 0,8%, enfim, o tanto que estiver rendendo. E aí eu vendo uma opção de compra. Eu posso fazer assim, ó, quando essa ação que está 16 bater 12, eu vou ser obrigado a comprar ela, certo? E a pessoa que comprou essa opção de compra de mim, ela tem o direito de me vender essa ação quando ela bater aquele preço de 12 reais, por exemplo. Então olha que interessante, eu posso manter o meu dinheiro ali numa renda fixa, só que se a ação bater aquele preço, eu sou obrigado a comprar. Então eu tenho que ter esse recurso. Você não vai vender uma opção de compra se você não tem um recurso, você vai criar problema. Você vende uma opção de compra quando você tem um recurso, está numa renda fixa ou em alguma outra coisa, e aí aquela pessoa que comprou a sua opção de compra, ela tem o direito de te vender as ações dela se o preço cair muito. O que é interessante, porque quando você tem uma ação, quando você é obrigado a comprar uma ação de uma empresa que fica muito barata, se a empresa é sólida, se a empresa realmente é uma empresa que foi bem estudada, que tem fundamentos, é uma coisa até interessante, né? Porque ficou barato, ficou mais barato. Então é interessante eu talvez entrar nesse negócio, sabendo que quando eu vendo uma opção de venda ou quando eu vendo uma opção de compra, nos dois casos eu recebo um prêmio por isso. Porque quando você vende uma opção, você é a parte obrigada a fazer o negócio, né, seja vender ou comprar, dependendo do preço que aquilo atinge. Então por isso você recebe um prêmio. Se você está do outro lado, tipo assim, você vai comprar uma opção, seja de venda ou de compra, aí você é a outra parte do processo. Você ganha o direito de comprar ou de vender pelo valor que foi determinado ali. Você tem o direito, não é obrigação, mas para ter o direito, você paga um preço, você paga o prêmio. Então entende que você pode ficar das duas pontas do processo, ou do lado de quem vende, ou do lado de quem compra. Se você está do lado de quem vende, você é a parte que é obrigada a fazer o negócio, por isso você recebe um prêmio. Se você está na parte de quem compra, você é a parte que tem o direito de comprar, né? Porém, por isso você tem que pagar um prêmio. Entende? Então, Rafael, mas que loucura que é essa? Confuso demais. Assiste de novo, presta atenção, estuda que você vai entender esse negócio. Mas realmente, se você ainda nem começou no mercado, talvez você tenha que entrar no mercado à vista lá, assistir as aulas anteriores, fazer o beabá. Eu estou considerando aqui o seguinte, essa aula é para você que já tem reserva de emergência, reserva de oportunidade, reserva de curto prazo, para você que já fez a renda fixa, para você que já está avançando no processo, né? Então volta, estuda, refaz, para você começar a entender um pouco desse mecanismo, tá? Porque realmente pode parecer confuso se você ainda é cru no mercado, se você ainda não entrou no mercado de investimentos, isso pode parecer realmente muito confuso para você, beleza? Mas o mais importante, o objetivo aqui, eu penso que ele foi cumprido, é mostrar para você, existem coisas que estão além daquilo que talvez você está enxergando, né? E esse instrumento é um instrumento muito interessante para aquela pessoa, né? Rafael, eu aposto na alta disso, eu aposto na queda, dependendo de para onde você acha que o mercado vai, você pode entrar numa opção para ter um ganho ali nesse negócio, dependendo do movimento que ocorre no mercado. Lembrando que, muito cuidado com o que você vai fazer, esse é um mercado mais avançado, né? Para você precisa estudar para entrar nisso, ou se você quiser, por sua conta e risco, existem aí, como eu falo, fundos como o Checkmate, que é distribuído pelo BTG, que é da equipe do Marçal, lá do Henrique Câmara, e eles criaram esse fundo para fazer esse tipo de operação para os cotistas do fundo. Obviamente que quando você investe por meio de um fundo, você paga uma taxa de administração, tem que ver quanto é a taxa que eles cobram nesse fundo, mas simplifica, né? Quando você terceiriza a gestão do seu dinheiro, você paga uma taxa por isso. Por outro lado, você fica mais tranquilo, que você não precisa ficar operando ali. O gestor, ele opera por você. Então, pesquisa mais sobre o assunto, pesquisa sobre o fundo Checkmate. Você pode entrar no site que eu mostrei nas últimas aulas, maisretorno.com, escreve Checkmate lá, você vai achar o fundo.
vai ver histórico de rentabilidade, índice Sharpe, toda essa história do fundo. E se fizer sentido na sua estratégia, você pode considerar aí fazer o seu investimento, sabendo que só coloque seu dinheiro naquilo que você conhece para você não cair em cilada. Nunca coloque o seu dinheiro de curto prazo, aquele que você precisa para viver, em coisas que podem oscilar, que podem te trazer prejuízos aí no curto prazo. Muito cuidado com isso. Não vai se aventurar no mercado. Estude, aprenda ou procure a ajuda de um especialista, de alguém que pode realmente fazer aí junto com você as melhores escolhas. Beleza? Então compartilhe com seus amigos isso aqui para ajudar eles a pensarem nessas loucuras que eles talvez não estão vendo também. Participa aí do grupo dos milionários, vamos conversar sobre isso lá. Com muito afeto eu fico por aqui. Eu vejo você aí nas próximas aulas. Valeu!